Peço a sua ajuda. Se inscreva nesse canal. Me ajude a chegar aos 1000 inscritos aqui no YouTube. Esse é o momento mais importante do sistema financeiro mundial nas últimas décadas, possivelmente desde o fim de Bretton Woods. E pela primeira vez desde então, temos um presidente americano disposto a enfrentar esse desafio. As tarifas comerciais de Trump são apenas a ponta do iceberg e que talvez ofusquem o real objetivo do plano do governo americano: redesenhar a ordem monetária e corrigir os desequilíbrios econômicos acumulados nesses últimos 50 anos. E muitos enxergam nas tarifas apenas o protecionismo, o nacionalismo, mas há um racional bem claro por trás delas. E com raríssimas exceções, quase ninguém conseguiu articular de forma detalhada esse mix de políticas. O secretário do Tesouro, o Scott Bessent, foi um dos poucos que se aprofundou nesse assunto, mas quando ainda nem era indicado para o Tesouro e numa palestra fechada durante a Grants Conference em outubro passado. Mas talvez o principal formulador de toda essa estratégia seja o Stephen Miran, um economista de carreira do mercado financeiro e que até teve uma breve passagem pelo Departamento de Tesouro durante o primeiro mandato de Trump, e que agora assume a presidência do Conselho de Assessores Econômicos do presidente. Em novembro passado, ele escreveu um guia do usuário para reestruturar o sistema de comércio global. Um artigo de 40 páginas, bem meticuloso, com os passos necessários para realinhar o sistema econômico global. O plano culminaria num novo arranjo monetário, um novo acordo, cujo nome poderia ser o Acordo de Mar-a-Lago, em homenagem à residência, resort e quartel-general do Trump em Palm Beach, na Flórida, já que muitas das discussões acabariam ocorrendo por lá mesmo. O problema é que esse potencial reset econômico do Trump traz impactos para o mundo inteiro, para o Brasil, para o dólar, para os investimentos. E por isso é fundamental entender o passo a passo desse plano e as consequências ao longo do caminho. Mas antes, um pouco de contexto sobre os arranjos monetários, porque o último grande acordo no último século aconteceu em 1944 em Bretton Woods, New Hampshire, e por isso foi chamado de o Acordo de Bretton Woods, que aconteceu no finzinho da Segunda Guerra Mundial, em que colocou o dólar como a moeda dominante, conversível em ouro, a paridade de 1 onça Troy a cada 35 dólares, e todas as demais moedas do planeta orbitariam em torno do dólar com taxas fixas, elas não conversíveis em ouro, e os países acumulando dólares como se ouro fosse. Mas esse arranjo tinha algumas falhas fundamentais, e vários economistas falaram sobre isso ao longo das décadas, como o Jacques Rueff, que era assessor econômico do presidente francês general Charles de Gaulle, e também o economista belga-americano Robert Triffin, que cunhou o famoso dilema de Triffin, que quando um país é encarregado de prover a moeda de reserva do planeta, ao emitir essa moeda, e à medida que o mundo vai crescendo e as demandas do comércio global requerem cada vez mais moeda de reserva, o incentivo para o país é emitir mais moeda, se endividando com o restante do mundo e chegando até certo ponto em que o endividamento é tão exacerbado que coloca em xeque a confiança na moeda, fazendo com que o país perca possivelmente o status de moeda de reserva. Esse é o dilema de Triffin. O dólar não chegou nesse ponto, mas como tanto Triffin e o Rueff apontaram lá atrás, era um sistema insustentável. Tanto é que em 1971 o sistema ruiu, Nixon decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro e passamos então ao chamado não sistema, porque agora já não havia nenhuma âncora, nenhuma referência nem no ouro, nem na prata. Era um voo cego, um salto no escuro, e os países e cada uma das suas moedas flutuando entre si. Então, um regime de taxa de câmbio flutuante. Só que, claro, esse não sistema também trouxe sérias fragilidades para a economia mundial, desequilíbrios, inflação na década de 70, com o dólar se fortalecendo demais na década de 80, por conta do combate à inflação pelo presidente do Fed da época, o Paul Volcker, que fez as taxas de juros subirem para mais de 15% ao ano, taxa básica americana. Até que veio o chamado
Acordo Plaza, porque ocorreu no Hotel Plaza, em Nova York, reunindo Estados Unidos, Reino Unido, Japão, França e Alemanha Ocidental, para frear aquela valorização do dólar. Era preciso enfraquecer a moeda americana, porque países mundo afora estavam quebrando por conta da forte valorização do dólar. Isso foi em 1985. Depois veio o Acordo Louvre, em 1987, porque ocorreu em Paris, com os mesmos países, mais o Canadá, mas agora no sentido oposto, para evitar uma desvalorização ainda maior do dólar, porque naquele momento estava muito fraco. E esse foi realmente o último acordo monetário que o mundo teve. E depois da ascensão da China e a ponto de se tornar a segunda grande potência econômica do planeta, o mundo não teve mais nenhum outro arranjo monetário e desde então vivemos aos trancos e barrancos com bolhas, crises financeiras, instabilidade, grande crise financeira de 2008, Covid em 2020, surto inflacionário no mundo, inclusive no dólar, e agora presidente Trump, com sua equipe de assessores econômicos, eles querem enfrentar os desequilíbrios provocados por esse não sistema econômico que tem como pilar principal o dólar como a moeda de reserva. Então, o que quer o governo Trump? Eles têm basicamente dois objetivos. Primeiro, manter o dólar como a moeda de reserva mundial e, em segundo lugar, corrigir os profundos desequilíbrios do sistema econômico global, e que em parte são causados pelo próprio padrão dólar. E na visão deles, uma forma de reequilibrar o sistema é realinhando o comércio internacional. Porque qual é o diagnóstico que eles fazem, né? Qual é o diagnóstico da situação? As consequências do padrão dólar é que os Estados Unidos têm a tarefa de prover moeda de reserva e ativos de reserva para o restante do planeta. O resultado é que o dólar acaba relativamente sobrevalorizado. E à medida que os Estados Unidos vão perdendo relevância na economia mundial, porque o mundo cresce mais rápido do que os americanos, a maior demanda por moeda de reserva se manifesta em déficits externos persistentes que se aprofundam. E é isso que eu quero mostrar agora em alguns gráficos para visualizar exatamente o que eu acabei de falar. Por exemplo, aqui é a participação da economia americana no restante do mundo. Então, o PIB dos Estados Unidos sobre o PIB do restante do mundo. Que desde a década de 60, quando era cerca de 40% da economia mundial, vem caindo, na década de 80 já era 25%, em 2011 chegou a 21% e se recuperou um pouquinho, agora está ali em 26%, dados de 2023. E da mesma forma, a gente pode agora entender esses déficits analisando a conta corrente dos Estados Unidos, que é a balança comercial, bens e serviços, mais balança de renda. Não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas basta dizer que é tudo aquilo que os Estados Unidos exporta menos o que importa do restante do planeta. Então aqui temos o déficit em conta corrente, que se aprofundou especialmente ali em 86, 87, mais de 3% do PIB, e teve o ápice em 2006 com quase 6% do PIB, e ainda registra déficit corrente na ordem de mais de 3% do PIB, dados de 2023. E a gente pode comparar este gráfico com a força relativa da moeda americana. Em momentos em que o dólar está fortalecido em relação às demais moedas, esses déficits se aprofundam, porque o dólar tem um poder de compra maior, pode importar mais do restante do planeta. O restante do planeta fica mais competitivo para os americanos e os americanos menos competitivos para o restante do planeta. A moeda americana está forte. É exatamente isso que a gente vê aqui no gráfico. Então, lá em 85, quando eu mencionei, inclusive, que teve o Acordo Plaza, porque o dólar estava muito forte, foi a partir do início da década de 80 que os déficits em conta corrente começaram a aumentar. À medida que o dólar foi enfraquecido, até chegar ao Acordo Louvre em 87, esses déficits reverteram, até ficou por poucos trimestres, reverteu para um superávit em conta corrente, mas aí com a ascensão da China, a entrada dela na Organização Mundial do Comércio e a forte manipulação da sua taxa de câmbio, já vou falar mais sobre isso, os déficits se aprofundaram. Este gráfico vermelho é apenas a taxa de câmbio real americana em relação às moedas principais, então aqui não está o yuan chinês. O gráfico verde aqui, que começa apenas em 2004, aí já considera o yuan chinês. A gente pode ver que, desde então, a taxa de câmbio real vem subindo, então o dólar se fortalecendo e os déficits
passaram a se aprofundar depois da pandemia. Então essa é a situação da relevância americana no mundo e os déficits em conta corrente persistentes e que se aprofundaram nas últimas décadas. E quais são as consequências dos déficits persistentes? Uma parte delas é a perda de emprego no setor industrial, a manufatura ou a desindustrialização dos Estados Unidos, e essa é uma das principais queixas de várias administrações e também é a da atual com Trump e com Scott Bessent no Tesouro. A desindustrialização americana, a perda de empregos de manufatura. E a gente pode também ilustrar isso de várias maneiras. O primeiro gráfico, aqui são os empregos de manufatura sobre os empregos totais, que é uma queda ininterrupta desde lá de final da década de 80, quando era pouco mais de 16%, aí em 2009 já era 9%, e em 2024, ou janeiro de 25, está em apenas 8%. Então uma queda que não para. Olhando o número em absoluto e não em relação aos empregos totais, essa aqui é a foto. Ó. Aqui temos desde 1939, quando os Estados Unidos passaram a crescer fortemente e ser uma das potências industriais do planeta, até 79 não parava de crescer o número de empregos de manufatura. E desde então a tendência é de declínio, que se aprofundou ao longo da década de 2000, depois da entrada da China na Organização Mundial do Comércio e o forte crescimento chinês. E decompondo esse número por setores, temos aqui vários de manufatura, metal primário também não parou de cair, aqui temos metal fabricado, que também caiu constantemente em 2010 e recuperou um pouco até este ano. Maquinaria, maquinário, não para estabilizou desde 2012 praticamente, mas está muito abaixo do que era lá em 98. Da mesma forma que transporte caiu bastante, aqui então o setor automotivo especialmente, até 2009, e esse foi o setor que conseguiu recuperar mais até 2024. E aqui eletrônicos, manufatura de eletrônicos e computadores, aqui é impressionante. Lá em 2001, janeiro, tinha quase 1.900.000 empregos. E neste momento, 2024, janeiro 25, aliás, tem apenas 1 milhão. Caiu pela metade. Impressionante esse número. E o valor agregado da manufatura sobre o PIB americano, que também não para de cair desde 2006, quando representava cerca de 13% do PIB. Em 2024, representa apenas 10%. Então aqui a gente tem um pouco da foto da desindustrialização, a perda de empregos. E quais são as consequências dessa desindustrialização? E aí que vem as principais preocupações hoje do governo Trump, do seu secretário de Tesouro, dos seus principais secretários, que não é tanto de ordem econômica, mas sim de ordem de segurança nacional. Porque se hoje os Estados Unidos importam muito do restante do mundo, se em algum momento a tensão geopolítica se elevar e os Estados Unidos se encontrarem numa situação de confronto com a China, por exemplo, como manter as importações fluindo no momento de guerra? Então essa dependência de importações e a base industrial que foi minada nos últimos anos acaba trazendo um risco à segurança nacional americana. Aí está a grande preocupação dos Estados Unidos, e por isso que a correção dos desequilíbrios econômicos, o realinhamento do comércio global, é tudo indissociável das preocupações com a segurança nacional americana. E há dois agravantes que exacerbam esses desequilíbrios. Por um lado, as tarifas comerciais impostas por países mundo afora, que distorcem setores e indústrias, tornando elas mais competitivas do que seriam na ausência de ditas tarifas. E por outro lado, a política cambial da China, em especial desde 1994, quando ela praticou uma maxi desvalorização, levando o yuan chinês, vou colocar aqui na tela, de menos de 6 para mais de 8,5. É mais de 50%. É como se o real saísse de 6 para 9 da noite para o dia. E isso concedeu à economia chinesa uma forte competitividade e foi o ímpeto inicial
para provocar esses grandes superávites comerciais em que a China exportava muito mais para o restante do planeta, porque os produtos chineses ficaram muito mais baratos. E a China, nesse sentido, manteve este câmbio controlado, como a gente pode ver, por praticamente uma década inteira, e só depois foi permitindo alguma valorização. Portanto, o Partido Comunista Chinês manipula a taxa de câmbio da China. I saw how China's currency manipulation wreaked havoc across our industrial base and stole jobs from your constituents. From its peak almost a half century ago, the United States has lost over a third of its manufacturing workforce, and too many communities reliant upon those jobs were ravaged. The human suffering involved in such losses is enormous. Reality demands that we prepare to defend ourselves should the need arrive, and we need manufacturing capacity to do so. My view is that reindustrializing America is imperative not only for economic reasons, but for national security. E qual é a lógica por trás dos déficits e superávites externos entre os países? É que um país que exporta muito e tem um excedente, portanto superávit, e entra muito mais dinheiro, moeda de reserva na sua economia, à medida que isso acontece, a taxa de câmbio do país tende a se apreciar. A moeda do país vai ficando mais forte. E quanto mais forte ela fica, menos competitivo se torna o país e aqueles superávites vão sendo reduzidos até se tornarem déficits comerciais ou déficits externos. É isso que normalmente acontece, especialmente naqueles países que não manipulam a taxa de câmbio das suas moedas, e exatamente isso que acontecia durante o padrão ouro, quando o ouro era a moeda do planeta e esse era o chamado ajuste automático do balanço de pagamentos. Superávites durante alguns anos num país logo resultariam em déficits nos anos posteriores, e esse é o ajuste automático. No atual sistema, com o padrão dólar, o sistema de dólar de moeda de reserva por si só já perpetua mais esses desequilíbrios ou impedem um ajuste automático. Mas quando temos um país como a China, que manipula desde muito tempo a sua taxa de câmbio, esses desequilíbrios profundos são mantidos por muito mais tempo e sem nenhuma correção. E no caso chinês, os fortes superávites externos se manifestam no acúmulo de reservas internacionais, que saiu de menos de 200 bilhões no ano 2000 para mais de 4 trilhões de dólares em 2014. A rapidez e a intensidade com que isso aconteceu não tem precedentes na história econômica, chegando a representar mais de 42% do PIB da China, isso ainda em 2010. Se a China não tivesse manipulado a taxa de câmbio e permitido uma valorização mais acentuada do yuan chinês, o que aconteceria era menor superávit externo, em algum momento até um déficit comercial, e não tanto acúmulo de reservas internacionais. Então aqui é uma evidência da manipulação da taxa de câmbio pelo Partido Comunista da China. E qual é o resultado disso tudo? É que os Estados Unidos consomem muito mais do que produzem, enquanto o restante do mundo produz muito mais do que consome, em especial a China. E nesse sistema econômico desequilibrado, os americanos não querem abrir mão da moeda de reserva, querem preservar todos os benefícios e privilégios exorbitantes do dólar hegemônico, de poder se endividar muito mais e consumir mais do que produzem, e também usar o dólar como uma arma financeira, uma arma geopolítica, sem precisar mobilizar o exército. Mas, ao mesmo tempo, querem reduzir ou eliminar todas as desvantagens ou custos, como, por exemplo, a desindustrialização e a ameaça à segurança nacional. E no plano mundial, o governo americano também quer reduzir o seu fardo militar e a responsabilidade por prover a segurança dos seus aliados. E aí, qual é o remédio, qual é a prescrição do Stephen Marion, do Scott Bessent, dos principais assessores econômicos do Trump, para resolver todos esses desequilíbrios? É um plano em fases, e em primeiro lugar vem justamente as tarifas alfandegárias. Primeiro, porque elas podem ser impostas de forma unilateral, rápida, fácil, só que elas também trazem algumas consequências. Por um lado, na visão deles, podem reduzir esses desequilíbrios, diminuir déficits,
conter a desindustrialização, podem também ser usadas como uma arma de barganha para forçar os demais países a reduzirem as suas tarifas e também podem ser usadas como uma arma de barganha para forçar os países a aumentarem os seus próprios gastos com defesa e assim reduzir esse fardo americano com a defesa mundial, com o gasto militar mundial. Mas há efeitos colaterais das tarifas, como, por exemplo, a volatilidade extrema que temos visto nos mercados nas últimas semanas, retaliação dos países, as nações acabam reagindo e muitas vezes de forma imprevisível, deterioração nas relações diplomáticas, isso tem sido mais que visível, e, por fim, tensão geopolítica. Portanto, é bem possível que as tarifas acabem sendo usadas para trazer os países à mesa de negociação e aí sim chegar a um novo grande acordo, um novo arranjo monetário, ou o que a gente poderia chamar de o Acordo de Mar-a-Lago. O novo arranjo monetário que seria multilateral, porque requer a participação, o envolvimento e a concordância dos demais países. E em que consistiria tal arranjo monetário? Primeiro, enfraquecer o dólar ou fortalecer as demais moedas em relação à moeda americana, para trazer mais competitividade para os Estados Unidos, reverter todos os déficits persistentes nas contas externas e devolver parte da industrialização, restaurar a base industrial americana. Esse seria o principal pilar. E para fazer isso, possivelmente os países teriam que vender suas reservas de dólares para fortalecer as suas moedas. Então é algo que requer a concordância de todos esses participantes. E como forma de incentivar a concordância e chegar a um consenso, os Estados Unidos poderiam finalmente oferecer aí um comércio mais livre, sem tarifas, e incluir os países dentro do seu guarda-chuva de segurança. Em síntese, essa é a ideia por trás do Acordo de Mar-a-Lago, mas novamente é um acordo multilateral e que requer a participação e o consenso dos demais países. O resumo da ópera é que tudo está interligado: padrão dólar, desequilíbrios econômicos, comércio global e segurança nacional. Não se pode dissociar comércio global de segurança nacional. E por um lado eu vejo como positivo o fato de o governo americano reconhecer que há um desequilíbrio e estar disposto a enfrentar o desafio. Mas tenho sérias ressalvas com as políticas propostas, em especial com as tarifas alfandegárias, porque tem resultados imprevisíveis, gera reações adversas, retaliações dos países, piora nas relações diplomáticas. Por isso que eu tendo a preferir um novo arranjo monetário, o Acordo de Mar-a-Lago, que pode ser mais duradouro, mas requer a participação dos demais países. É um arranjo multilateral e precisa também da abertura da China e liberalização completa dos controles de capitais. Ainda assim, será efêmero, como foram os demais acordos Plaza e Louvre, porque reequilibrar o sistema econômico de forma sustentável significa abandonar o dólar como moeda de reserva, adotando novamente um sistema baseado num ativo como o ouro, que não é passivo de ninguém. Mas esse osso, o dólar hegemônico, os americanos não querem largar. O paradoxo desse acordo, e isso importa para todo investidor, é que a manutenção da hegemonia do dólar significará o enfraquecimento da moeda americana. É isso que o Acordo de Mar-a-Lago terá como objetivo. E eu encerro com a frase final do Stephen Myron no seu artigo. Há um caminho pelo qual a administração Trump pode reconfigurar os sistemas financeiros e de comércio global em benefício da América, mas é estreito e exigirá planejamento cuidadoso, execução precisa e atenção às etapas para minimizar consequências adversas. Pois é, será uma tarefa hercúlea.